E aí, galera da corrida, como vão vocês? Falta uma semaninha para nossa Ultra Trail Chapada Diamantina aqui em Mucugê. Hoje eu vou falar algumas dicas sobre a prova propriamente dita, a hora de correr. Programa de 2 semanas atrás eu trouxe uma entrevista com Alan Pedreira, diretor da prova, né, falando sobre algumas coisas das regras. Da semana passada eu dei algumas dicas de Mucugê e hoje eu quero dar alguns macetes sobre a prova. Porque eu já fiz esses 50 km 3 vezes. Na verdade eu completei 2 vezes, em 2019 eu não consegui completar. E acho que essas experiências, tanto de conseguir completar quanto de fracassar em 2019, são importantes para algumas pessoas. Tem muita gente que já sabe, já conhece o que eu vou falar aqui, já é bastante experiente, mas também tem uma galera que está vindo pela primeira vez, está pela primeira vez correndo uma ultra na trilha, então acho que vale a pena. Vocês estão vendo aqui, ó, eu tô num lugar que só a galera que vai fazer os 50 passa, que é quando você termina de dar a volta e vai subir o Cruzeirão. Eu só quero mostrar isso aqui para vocês, ó. É a água descendo no Cruzeirão. Desde o dia 12 de outubro, eu me lembrei, foi dia 12 de outubro, feriado, tem chovido aqui na Chapada constantemente. Eu quero te convidar para você ouvir algumas dicas que eu vou dar enquanto eu faço essa subida do Cruzeirão. E se você não está inscrito no canal, cara, se inscreve aqui e curte logo o vídeo. Então vamos lá, que a gente vai falando de algumas coisas sobre o que vai rolar na prova, tá bom? Vamos nessa, vamos correr. A organização da prova mandou para o e-mail de vocês, o e-mail cadastrado de quem está inscrito, 2 mensagens, né? Que eu acho que são muito interessantes, vocês têm que ler. E mandou também um vídeo de 15 minutos com briefing técnico, né? Então o briefing técnico é muito importante vocês irem lá e assistir esse briefing técnico que foi mandado pela organização. Olha para onde eu vou agora, para onde a galera do 50 vai ter que subir. Minha segunda dica, e aí já tem muito a ver com a prova e vale para qualquer distância que você vai fazer, é o seguinte: observe, eu estou falando com vocês aqui, eu estou parado. Por que eu estou parado? Porque é muito importante que suas mãos estejam livres. Muito importante que suas mãos estejam livres, principalmente se você estiver correndo. E principalmente se for pedra, lajedo, né? Lajedo é pedra, Maurício, mas enfim, aqui na Ultra. Independente da distância que você estiver fazendo. Galera, eu vi uma matéria muito interessante 2 semanas atrás no Globo, que quero trazer no jornal O Globo, e quero trazer para vocês. O Brasil é o 5º país do mundo onde mais pessoas morrem fazendo selfie, certo? E o primeiro é a Índia, né? Mesmo com a garrafinha, que você esteja segurando a garrafinha, bota na mochila, porque você pode dar um tropeção e ter que utilizar as mãos para não bater a cabeça numa pedra, numa série de coisas. Então, independente da distância que você vai fazer, eu sei que você quer tirar foto, são momentos muito legais e tudo mais, mas deixe as mãos, na maioria do tempo, livre, porque você pode precisar para se apoiar em alguma coisa, numa descida ou numa série de coisas. Vai fazer uma foto, vai fazer um vídeo, massa, legal, tem que guardar esses momentos mesmo. Mas aí você para e faz, não atrapalha ninguém que está correndo, obviamente, e faz a sua selfie, faz a sua gravação, o que quer que seja. Galera, eu quero falar com vocês agora sobre uma coisa, que é a estratégia de hidratação. E aí me desculpa o pessoal das distâncias menores, eu acho que essa dica vai valer o pessoal do 36 e do 50. Olha só, eu vi em 2019 muita gente largando pesado. Tava muito sol, Maurício, eu sei, eu tava lá, mas o que acontece ali, ó, Mucugê, você tem que estabelecer sua estratégia pelos postos de hidratação que vão ter. Você não precisa largar com toda a água do mundo. Então a turma do 50 e do 36, se liga. O primeiro posto de hidratação vai ser com 14 quilômetros. Então você precisa largar com água para 14 quilômetros. 1 litro de água a mais que você leve
significa 1 quilo a mais que você vai carregar durante 14 quilômetros na trilha, com uma subida logo no início, ali no cantinho, bem acentuada, né? E depois também próximo de chegar no Sempre Viva. Então você precisa estabelecer, eu não preciso de 3 litros de água para 14 quilômetros. Bem, cada um vai estabelecer a quantidade de água que entende necessário para 14 quilômetros. Com 14 quilômetros tem um posto lá no Sempre Viva, e aí você só vai ter água com 36 quilômetros, ou seja, você vai passar 22 quilômetros sem água. Mas aí vem o pulo do gato, né? Que você tem que se ligar. Eu bebo água, sei onde beber água aqui, né? E confio beber. Com aproximadamente 31 quilômetros, mais ou menos, você vai chegar no Tiburtino. Quem já fez a prova aqui, quem fez em 2019, sabe, foi um ponto onde muita gente desistiu, inclusive eu. Fiquei lá tomando banho, aquela coisa. Ali você pode se reabastecer. Então você não vai necessariamente precisar de água para 22 quilômetros. Você tem que fazer o cálculo de água. Se você confia beber a água do Tiburtino, na cachoeira, quando estiver chegando ali no Rio Cumbuca, próximo à cachoeira do Tiburtino, você se abastecer para fazer os últimos 3 quilômetros, 4 quilômetros que faltam até o ponto de corte. Tá certo? Se ligar nisso. No ponto de corte, que fica dentro da cidade, você vai se reabastecer. E aí, quem vai para 50 quilômetros, que vai fazer essa alça, dá a volta no Cruzeirão para subir, essa alça de mais 14 quilômetros, não precisa levar água para 14 quilômetros. Por quê? Porque aqui no pé da subida, do início da subida do Cruzeiro, tem um outro ponto de água, né? Então você vai precisar de água para aproximadamente 10 quilômetros. Lembrando que 10 quilômetros na trilha não são 10 quilômetros no asfalto. Então você tem que calcular, sabendo que você vai levar mais tempo. E essa segunda alça, mais ainda porque você já vai estar cansado. Você vai pegar uma parte de areia fofa. Se bem que está chovendo, a areia não está nem tão fofa assim lá. Então, essa estratégia de água é necessária. Então, quando você chegar lá em cima, no quilômetro 46, aqui embaixo, aliás, no quilômetro 46 para subir, então você se reabastece, sabendo que faltam 4, mas você tem uma altimetria considerável, né? Você vai subir 100, andar lá por cima e, irmão, acredite, viu? Quando você chega lá em cima, ainda tem um trecho bom para você ficar subindo e descendo pedra lá em cima. Então você tem que fazer esse cálculo de água. Então, para a galera do 36 e 50, principalmente isso. A estratégia de água para você não carregar peso a mais, tá bom? Eu terminei a dica passada falando sobre peso a mais. Se liga, no trecho entre o 14 e o 22, você vai ficar sem água, certo? Sem um ponto de água. Digamos que você escolha levar 2 litros de água. Você está colocando 2 quilos a mais na sua mochila. Lembre-se, para o seu professor não se revirar, 1 litro de água igual a 1 quilo. Então você está colocando 2 quilos na sua mochila. Pare e pense e analise tudo que você vai levar. É realmente necessário levar isso? Eu vou realmente precisar? Eu vou realmente comer isso? Eu vou realmente utilizar isso? 100 gramas, 200 gramas a mais é pepino, irmão. Depois de um tempo na trilha, numa prova que tem essa altimetria, tá certo? Só leve o necessário. Costumamos a dizer que a cabeça é muito importante, o preparo físico é muito importante. Mas eu diria que numa prova longa, e principalmente numa prova que você tem que ser autossuficiente, planejamento também é muito importante. Por que eu estou falando isso? E talvez aqui tenha uma das dicas mais importantes para vocês. Pessoal, esteja preparado para muito sol ou uma temperatura, não diria frio, que não está fazendo frio. Eu saí de casa, estava 19 graus aqui em Mucugê. A previsão no Clima Tempo para o dia da prova, 14 de novembro, é a temperatura ficar entre 17 e 24 graus, com 90% de umidade. Ou seja, com chances de chuva, a probabilidade de chuva. Observem, eu saí de casa e eu coloquei mais para mostrar a vocês. Isso aqui é um corta-vento, né? Mas
Por que eu estou falando do corta-vento? Existe a possibilidade de, em algum momento da prova, principalmente as maiores distâncias, 36 e 50, nós enfrentarmos chuva. Ah, Maurício, eu não me importo, não tem problema ficar molhado. Ok, beleza. Mas tem gente que não, que prefere usar o corta-vento ou uma capa. Por exemplo, eu uso esse corta-vento para corrida, mas eu tenho uma capa, que eu vou pro Barradão, por exemplo. Ah, eu sei, o Vitória tá caindo para a terceira divisão, pode curtir minha cara, sem problema. Que eu uso, então traga isso, esteja preparado para isso. Esteja preparado para tudo. Eu, por exemplo, por estar aqui, estou sabendo que as chuvas mais fortes estão acontecendo por volta de 2, 3 horas da tarde. A partir desse momento as chuvas ficam um pouco mais fortes. E ao meio da tarde, para o final da tarde, que eu vou subir essa parte aqui do Cruzeirão, né? Então eu não vou subir forte ainda como estou no início. Vou devagar. E com a chuva pode ser que a temperatura caia mais e eu queira me proteger. Então eu vou deixar o corta-vento, por via das dúvidas, lá no 36, né? No ponto de corte do 36. Assim como vou deixar também meias, né? Posso levar uma meia na mochila para trocar em algum momento, porque acredito que a gente vai molhar o pé em algum momento, porque as trilhas estão molhadas, estão encharcadas. Então, se prepare, se planeje para utilizar os equipamentos que são necessários. Pode fazer um baita de um sol, e você não precisa nada disso que eu estou falando, mas pode fazer esse clima, a previsão é de 17 a 24 graus, e você precisar, na chuva, ter alguma coisa para se proteger. Eu não quero ficar todo encharcado para subir com um ritmo mais lento e sofrer de frio, tá bom? Se prepare. Eu falei na dica passada, anterior, que a gente tem ali, pode deixar algumas coisas no ponto de corte. Como é isso, Maurício? Eu nunca participei de prova que tem isso. Olha só, a entrega dos kits vai acontecer na sexta-feira, dia 12, e no sábado, dia 13. Então, para a galera que vai fazer 50 quilômetros, a galera vai receber uma sacola de 20 litros, ou chamada também de drop bag. Esse drop bag você vai deixar no quilômetro 36, no ponto de corte, em um dos pontos de corte. Lembrando que eu já expliquei isso no vídeo de 2 semanas atrás. Tem um corte também no quilômetro 14, que é para 3 horas. Quem passar no 14, a galera do 36 e do 50 que passar no 14 acima de 3 horas é cortado da prova. E o terceiro corte é aqui no pé do Cruzeirão, que é 17 horas. Não 17 horas de prova, 17 horas o horário, né, do dia. Ninguém sobe o Cruzeirão depois das 17 horas, segundo a organização. Então você vai receber, que vai fazer os 50, você vai receber essa sacola e você vai deixar algumas coisas lá. Então, por exemplo, o que é que eu vou deixar? Bem, eu vou deixar, posso deixar um outro tênis que eu queira trocar, meias, né? Uma nova camisa, tem banheiro lá dentro, se você quiser também trocar a bermuda, o short, seja lá o que você quiser, ou uma mochila, não quero trocar, choveu, me melei, quero me trocar, me limpar. Eu quero pegar algumas coisas para botar na mochila que eu vou me alimentar nessa segunda alça. Eu quero, sei lá, você vai deixar a lanterna, a galera dos 50 tem que sair de lá com a lanterna, né? Porque essa parte aqui, principalmente a turma que sai mais tarde, essa parte aqui pode ser feita já ao escurecer, então você precisa da lanterna. E a dica, outra dica dentro da dica, não esqueçam nada, não esqueçam nada. Essa semana vocês fazem uma lista, um checklist, e antes de viajar, vocês vejam se trouxeram tudo, colocaram tudo na mochila, porque a cidade aqui dificilmente você vai encontrar uma lanterna ou alguma coisa específica que você queira, tá bom? E o que eu quero dizer, se você for deixar um sanduíche, uma comida, evite deixar algo perecível lá, mesmo com a temperatura agradável, como está, e a previsão de temperatura agradável, para você não ter que ingerir um alimento que se deteriorou, né? Então eu, se fosse você, não colocaria algum tipo de alimento, ou então botava dentro de uma sacola térmica, que vai ficar dentro desse drop bag, e aí você ajeita, confia e tudo mais. Mas tenha esse cuidado, tá bom? Essa é uma das partes que você tem que escalar. Se ligue na dica de agora. Eu nunca
frequentando aqui e morando aqui há um ano, soube de acidentes com animais e tudo mais. É óbvio que já deve ter tido. Queria trazer esses números oficiais para vocês, mas fazendo as trilhas que eu faço, treinando aqui, eu obviamente já vi cobras na trilha. Então vai uma dica, dependente da distância que você vai fazer. Quando você for se apoiar, pedras e algumas coisas, evite botar a mão dentro de uma toca, de um buraco. Principalmente nos horários mais quentes, você deve ficar ligado, porque é o momento em que os animais de sangue frio saem para se aquecer, tá bom? Fica ligado nisso. Cheguei ao topo aqui do cruzeiro, do primeiro cruzeiro, agora eu ando até o cruzeirão mesmo. E galera, a dica é agora, independente da distância que você vai correr. Se ligue, a média de 30 segundos a cada 30 segundos, 1 minuto, você vai ver uma fita, né, marcando essa trilha. Se aproximadamente em 1 minuto, entre 1 minuto e 2 minutos, você está correndo na trilha e não está vendo uma fita, volte para onde você veio, que é possível que você tenha se perdido, tá certo? Então evite também conversar muito, não ficar atento às fitas, porque em alguns momentos, principalmente a turma das distâncias maiores, vai correr sozinho, não vai ter uma multidão que vai te levar. E outra coisa, às vezes o da frente erra, efeito manada, vai todo mundo errado, então fique ligado nisso. A fita. Quem tá dando as caras aqui já é o sol, né? Mas daqui a pouco ele some, tem sido assim. Galera, se liga, ó. Quando vocês, a galera dos 50, sair de Mucugê tá aqui, no 36, né? Na segunda alça. Vão dar a volta no cruzeirão, ó. Aquela trilha lá embaixo, a gente vai passar, tá vendo? Passa e sobe por onde eu tô subindo, fazendo esse percurso agora. Lugar lindo, espetacular, né? Você vai deixar lixo nessa trilha? Seja você de 50, seja você a distância que for? Não, né? Então todo o lixo que você produzir, você deixa para descartar ou no 36, quando chegar lá no ponto, ou quando você concluir. E eu chamo a atenção de vocês, às vezes, o quê? Você consumiu o gel, mas guardou, botou aqui no bolsinho, só que em um momento você vai tirar a água, aí vem com a garrafinha, o plástico do gel cai na trilha e perde. Já vi muito disso. Então fique ligado nisso também. Nada de lixo na trilha. Estou aqui num dos poucos trechos num cruzeirão que não tem pedra. Por isso que eu estou caminhando e falando com vocês. Pessoal, eu não gosto muito dessa estratégia, dessa teoria. Desistir não é uma opção. Desistir sim é uma opção. Claro que você vai fazer uma ultra, vai fazer uma prova dura, uma prova longa, seja lá qual for, para o seu nível, né? Você não vai desistir na primeira dificuldade. Ah, tá difícil. Vai ser difícil sempre, nunca vai ser fácil. Se você pegar os vencedores, os caras, e conversar com eles, eles vão dizer, foi difícil. Não é difícil para todo mundo. Mas eu não gosto dessa estratégia, dessa teoria, melhor dizendo. Não vou desistir, seja o que for, vou chegar a isso. Eu acho isso uma bobagem. A porta para uma contusão ou algo até mais sério. Então, minha última dica Maurício, você está falando isso porque você desistiu em 2019 para se justificar? Não de forma alguma. Eu estou falando isso porque você tem que analisar, avaliar sempre se vai dar, né? Repito, não é a primeira dificuldade que você desiste, mas você pode ter torcido um tornozelo, você pode não ter treinado, tá acima do peso, como eu estava em 2019, e eu avaliei que eu tinha que parar no 36, certo? Que eu não ia conseguir chegar, que não valeria a pena o esforço, colocar meu corpo a isso. Como também já desisti de prova e que depois eu me arrependi, porque foi um momento de dificuldade que eu sucumbi. Existem essas coisas, mas independente do que seja, você tem que avaliar se você não está legal, se desistir não é uma opção. E não é feio, não se incomode, não se importe com o que o outro acha, com o que a rede social vai falar, sabe? Isso é um esporte e no esporte se perde também. Eu já me inscrevi para 50 km, desisti, larguei para o 25 e nem o 25 eu consegui fazer, só fiz 15. Tá aqui no canal, tá documentado.
entendeu? Então, desistir é uma opção sim, tá bom? O desejo de todo mundo que está fazendo 50 é chegar aqui, descer, completar a prova. Aqui você já começa a ouvir o som de DJ Roberto falando lá embaixo, né? Saudando quem está chegando, fazendo lá logo o meu amigo DJ Roberto. Galera, for descer, cuidado, você já está cansado, é uma descida técnica, muito cuidado. Então, aos pés do Cruzeirão, olha ele lá, bonitão. Dizer a vocês, agradecer a todo mundo que assistiu esses 3 vídeos da série, né? Os últimos 3 vídeos, o de hoje e os últimos 2, eu tratei sobre assuntos de Mucugê e da Ultra Trail Chapada Diamantina. Agradecer muito. Pedir à turma que está chegando aqui nova, que não está inscrita no canal, se inscreva. A gente se vê semana que vem aqui em Mucugê. Sejam bem-vindos, usem máscara, vejam as indicações que a direção da prova dá. E na estrada tem uma dica muito legal sobre o melhor percurso para chegar a Mucugê, que eu acho hoje, no vídeo da semana passada. Dá uma chegada lá. Venham devagar na estrada, com paz, com tranquilidade. Lembre-se, é um feriadão, a estrada pode estar cheia, o período está chuvoso aqui na Chapada Diamantina. As estradas na Chapada são sinuosas, então, o ataque aqui dos insetos quando chove, né? Então, venha na paz, usando máscara, respeitando as determinações sanitárias, tanto da prova, quanto da prefeitura, quanto do governo do estado, tá bom? Um abraço, galera, até semana que vem e vamos correr!